Olá, senhores, dando continuidade ao nosso estudo do direito processual penal, falando a respeito de inquérito policial. Tópico número 1, estabelecemos ali o nosso conceito de polícia, falamos que polícia é um órgão público do Estado que tem como finalidade a garantia da ordem pública, a proteção das pessoas do patrimônio e fazer o quê? A investigação de delitos que venham a ocorrer, lembra? Aí nós dividimos a polícia como polícia administrativa e polícia judiciária. Falamos que a polícia administrativa atua na prática do crime, a polícia judiciária após a prática do crime. Polícia administrativa de forma ostensiva e preventiva, polícia judiciária de forma investigativa e repressiva. Lembra? E lembrando que a polícia judiciária é o órgão público do Estado no qual tem a atribuição de instaurar inquérito policial, de ali, senhores, instaurar e conduzir o inquérito policial, beleza? Dentro dessa dinâmica, tópico número 2, falamos sobre o conceito de inquérito policial e falamos que inquérito policial nada mais é do que um procedimento administrativo e investigativo que tem como objetivo apurar a autoria e materialidade, fazer a colheita de fonte de provas, tranquilo? E nós estabelecemos nosso raciocínio a respeito do inquérito policial, falamos que é o procedimento cabível nos crimes em que a pena ultrapassa 2 anos. Igual ou inferior a 2 anos, nós temos ali a figura do termo circunstanciado. Tópico número 3, natureza jurídica, falamos que a natureza jurídica do inquérito policial é de procedimento administrativo. Tópico número 4, nós começamos e paramos aqui no nosso início do tópico número 4 e falamos que a finalidade do inquérito policial é dupla. Olha aqui, ó. É uma dupla finalidade o inquérito policial. Qual que é a finalidade do inquérito policial? Uma de preservar, outra de preparar. Uma de preparar, outra de preservar. Dupla finalidade. Vamos lá, dando continuidade aqui no nosso tópico número 4, para que nós possamos concluí-lo e já entrar ali no tópico número 5, no qual nós trataremos a respeito das características do inquérito policial. Beleza? Vamos lá, acompanhe o professor. Tópico número 4, finalidade. Dupla finalidade, uma preparatória e uma preservadora. 4.1, finalidade preparatória do inquérito policial. Renato Brasileiro explica que fornece elementos de informações para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, além de acautelar meios de provas que poderiam desaparecer com o decurso do tempo. Ou seja, senhores, vamos lá. Esse aqui é o conceito do professor Renato Brasileiro. O professor Nestor Távora, de uma forma mais objetiva, ele fala que o inquérito policial tem como finalidade a formação da opinio delicti do titular da ação penal, beleza? Quando eu falo da opinio delicti, eu sei que você sabe, mas caso tenha alguém que não saiba, traduzindo, é a opinião delitiva. Opinião delitiva de quem, professor? Opinião delitiva do titular da ação penal. E o titular da ação penal, senhores, já vale ressaltar, desde então, vai depender se a ação ela é pública ou se a ação é privada. Porque se a ação for pública, independente se é condicionada ou incondicionada, o titular será um Ministério Público, mas se ela for privada, a titularidade da ação penal será cabível ao particular. Então vamos lá. A ação penal pública, Ministério Público. A ação penal privada, ofendido ou representante legal do ofendido. Então, repetindo, auxilia o titular da ação penal na formação da sua opinião delitiva, beleza? Voltando para o conceito do professor Renato Brasileiro, vou até fazer um grifo, tratando a respeito aqui, fala aqui, fornece inquérito policial, finalidade preparatória, fornece elementos de informação para o titular da ação possa ingressar em juízo, além de acautelar meios de prova que poderiam desaparecer com decurso do tempo. Então vamos lá, senhores. Finalidade preparatória do inquérito policial. Lembrando que a maioria dos crimes são crimes de ação penal pública. De forma excepcional, nós teremos crimes de ação penal privada. E lembrando que a ação penal pública é incondicionada. Ou seja, todos os crimes, ação penal pública incondicionada, exceto quando a própria lei disser que será ação penal pública condicionada à representação ou requisição ou ação penal privada. É aquilo que está previsto no artigo 100 do Código Penal. Beleza? Dentro desse contexto aqui, vamos trabalhar com a regra. Ministério Público, titular da ação penal pública. Delegado de polícia instaura inquérito policial em face dali da sua polícia judiciária. O que acontece? Ao final do inquérito policial, temos ali a apuração de autoria e materialidade, no qual o relatório do inquérito chega até as mãos do Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar e vai ver o que aconteceu ali. Se é caso de oferecimento da denúncia, requisição de novas diligências ou a valer da situação de manifestar pelo arquivamento do inquérito, beleza?
Dentro deste cenário, o inquérito policial tem como função preparatória o quê? Preparar o titular da ação penal para se posicionar a respeito daquela investigação. Ministério Público, oferecimento da denúncia, particular ali na figura do ofendido presente legal no crime de ação penal privada, aí seria ali a figura da queixa-crime. Tranquilo? Dentro desse cenário, lembre-se, finalidade preparatória do inquérito policial, auxiliar o titular, preparar o titular para que ele forme a sua opinião delitiva. Estamos juntos? Vamos lá, 4.2, finalidade preservadora do inquérito policial. Inibe a instauração de um processo penal infundado. O tio fala infundado, mas ali vem a doutrina, juntamente com alguns posicionamentos jurisprudenciais, colocou o termo temerário. Quando eu falo que inibe a instauração de processo penal temerário, é o mesmo que dizer infundado. Por isso que o tio colocou aqui anteriormente, para que você compreenda o termo. Resguardando a liberdade do inocente, evitando custos desnecessários para o Estado. Evitando custos necessários para o Estado. Então vamos lá. O inquérito policial, como finalidade preservadora, preservar o investigado mesmo. Para que, se esse indivíduo, dentro do inquérito policial, houver ali a comprovação de que esse indivíduo é inocente, ou seja, ele não praticou o crime no qual ele está sendo investigado, ele não tem autoria, coautoria, participação, nem envolvimento com a parte delituosa, evita que venha-se ali, senhores, iniciar um processo penal temerário. Um processo penal que venha a ser mais constrangedor até mesmo que uma investigação policial. Com certeza é mais constrangedor. Vale ressaltar, uma abordagem policial feita pela Polícia Militar não é constrangedora? É constrangedora, mas é um constrangimento legal, beleza? Permitido por lei. Agora, ser investigado não é um pouco mais constrangedor? Constrangedor. Não que você deva alguma coisa, mas saber que você pode estar sendo submetido a uma busca e apreensão, a uma interceptação telefônica, gera um certo constrangimento. Claro, legal, a lei determina, autoriza, tranquilo? Entretanto, é um constrangimento. Imagina se figurar como réu em um processo, mais constrangedor ainda. Então, para preservar ali o inocente, senhores, evitar o início de um processo, de uma ação penal temerária, nós temos a figura do inquérito policial com a finalidade preservadora. Então, só para a gente finalizar esse assunto aqui, ó, finalidade preparatória do inquérito policial, auxiliar o titular da ação penal na formação da sua opinião delitiva. Finalidade preservadora, evitar o início de um processo penal temerário, beleza? Dentro dessa dinâmica, deixa eu trazer uma outra observação que aqui é o professor Nestor Távora que traz na sua obra. O professor Nestor fala que o inquérito policial tem como finalidade também a aplicação de medidas cautelares quando for necessário. Acompanha com o tio aqui. Vamos lá. Aplicação de medidas cautelares, e vale ressaltar que isso aqui, senhores, é algo implícito, não está positivado expressamente no código quando eu falo a respeito dessa finalidade. Aí está lá o artigo 319 do CPP, que fala a respeito das medidas cautelares diversas da prisão. E lá tem várias, senhores. Tem monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se da comarca, proibição de frequentar determinados locais, internação a depender do caso. Então, nós estamos falando de medidas cautelares. Como, por exemplo, nós temos uma espécie de medida cautelar que nós chamamos de medida protetiva de urgência. Essa medida protetiva de urgência, senhores, é aquela que ocorre quando existe um caso de violência doméstica familiar contra a mulher, previsto ali na Lei Maria da Penha. Estamos juntos? Numa situação como essa, deixa eu trazer um exemplo. Digamos que o marido tenta matar a esposa, não conseguindo, essa esposa corre à delegacia da mulher, chega lá e leva a notícia do crime até o delegado de polícia. O delegado de polícia pode, porventura, já pedir uma medida cautelar diversa da prisão para proteger essa mulher? Pode. Numa caráter ali de medida protetiva de urgência? Pode. No curso do inquérito? Sim, pode até pedir prisão, irmão. Não vai pedir uma medida cautelar? Inclusive, até mesmo antes do início do inquérito policial, beleza? O professor Nestor Távora traz essa ressalva aí, colocando aqui também a aplicação de medidas cautelares. Finalidade? Vamos lá. Finalidade é diferente de objetivo. Finalidade é diferente de objetivo. O que é finalidade? Finalidade, senhores, filosofia do titio, é o fim desejado. É o fim desejado, beleza? Quando eu falo de objetivo,
O objetivo, senhores, nada mais é do que o caminho a ser percorrido. Beleza? É o caminho a ser percorrido. Como assim, professor? O tio vai explicar para você agora. Letra sensacional do professor. Quando eu falo a respeito, olha aqui, ó, quando eu falo a respeito de um objetivo, o objetivo que você está sentado nessa cadeira, vendo uma aula de processo penal, que às vezes você nem gosta tanto dessa disciplina, às vezes o professor não te agrada tanto, às vezes, né? Mas você está aí. Por que você está aí, meu truta? Por quê? Porque é um objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo é assistir aula de processo penal, entender sobre inquérito policial, acertar a questão da sua prova, fazer sua redação, ser aprovado. Mas ser aprovado é o objetivo? Ser aprovado é o fim desejado. Estamos juntos? A finalidade, o lugar em que você quer chegar, nós chamamos de finalidade. O objetivo é o caminho a ser percorrido para que você chegue até a sua finalidade. Dentro dessa situação, os objetivos do inquérito policial: apurar a autoria e materialidade. Apurando a autoria e materialidade, eu consigo chegar à finalidade. Qual que é a finalidade do inquérito policial? Preparar e preservar. Beleza? Que nós acabamos de dizer. Dentro desse contexto, consiga compreender diferenças entre finalidade e objetivo. Ah, professor, mas na prova da Polícia Civil em 2016, o conceito deu uma misturada entre objetivos e finalidade. Tudo bem. Doutrinariamente, a doutrina moderna, mais de forma recente ali, a partir de 2018 para frente, começou a trazer diferenciações quanto a objetivos e finalidade. Então, truta, dentro desse contexto, eu preciso te explicar, que você compreenda essas diferenciações para que você não seja induzido a erro na sua prova. Fechou? Dando continuidade, senhores, vamos lá. Tópico de número 5, vamos falar aqui agora das características do inquérito policial. Deixa eu até fazer uma ressalva aqui, truta. O inquérito policial, na hora que fala das características, é muito importante, porque ele encosta em todos os assuntos do inquérito policial. Quando eu falar de características, você vai perceber que nós vamos falar do conceito, nós vamos falar lá na frente a respeito de titularidade do inquérito policial, nós comentaremos sobre arquivamento, nós comentaremos sobre início, instauração do inquérito, tudo nas características. Então, senhores, na moral, a base do inquérito policial são as suas características. É de suma importância, é crucial que você compreenda muito bem as características, beleza? Então, acompanhe com o tio aí, não perca um segundo dessa explicação. Vamos lá. Tópico de número 5, características do inquérito policial. São características do inquérito policial. Titio aqui trouxe o mnemônico. Qual que é o mnemônico? É o seio, doidão, mais o T. Seio, doidão, mais o T. Vamos lá. Inquérito policial é um procedimento sigiloso, escrito, inquisitivo, oficial, discricionário, oficioso, indisponível, dispensável, autoritário, obrigatório e, por fim, temporário. Estamos diante aqui as características do inquérito policial. Professor, mas eu vi em outro livro, eu vi em outro professor falando de outra característica que não está aí. Truta, eu só vou trazer o que cai em prova. Se o cara lá no interior do caixa-prego, lá no subaco da onça, ele falar uma nova característica e um novo posicionamento, que se lasque, eu só vou trazer para os senhores o que tiver caído em prova ou que tiver sendo bem comentado, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, ao ponto de eu ter o risco de cair em sua prova. Caso contrário, irmão, o cara colocou teoria da baixa da égua, deixa ele lá com a égua dele. De boa? Vamos lá, acompanha com o tio aqui. Tópico de número 5.1, inquérito policial com procedimento sigiloso. Senhores, vamos lá, vamos discorrer sobre inquérito policial com procedimento sigiloso. Por que o inquérito policial é sigiloso? Porque o inquérito policial, ele atua na surdina, ele atua de que forma? De forma sorrateira, furtiva não, furtiva e sorrateira fica paia, né? Fica parecendo que é criminosa. Não. O inquérito policial, senhores, ele é sigiloso por quê? Porque a polícia judiciária, a polícia civil no âmbito dos estados ou a polícia federal no âmbito da União, ela vai utilizar, sabe de quê? Do sigilo, resguardará os sigilos necessários para garantir a eficiência da investigação. E se a investigação for eficiência, se ela for eficiente, ela vai ser o quê? Ela vai ajudar a elucidar o crime e vai alcançar ali os responsáveis, beleza? Então vamos lá. Dentro desse contexto, o elemento surpresa é muito utilizado na investigação policial no quesito do inquérito em si.
Tranquilo? Então, por isso que o inquérito policial é um procedimento sigiloso. E a lei fala, a autoridade policial deverá resguardar o sigilo necessário das investigações. Acompanhe com o professor aqui, ó. Essa característica do inquérito policial decorre do fato de as investigações policiais se prende muito ao elemento surpresa nas diligências realizadas e para que o investigado não tenha a possibilidade de maquiar os fatos. Meter ali, senhores, uma fraude processual, se for o caso, beleza? Como muitas vezes acontece na fase judicial. E por que na fase judicial acaba acontecendo isso? Porque o inquérito é sigiloso, o processo é público. Lembra o princípio da publicidade dos atos processuais? Os atos processuais serão públicos para que o cidadão, para que nós, como sociedade, possamos fiscalizar a atuação do Poder Judiciário? Lembra, professor? Então, dentro desse quesito aqui, o processo é público, mas o inquérito é sigiloso. Acompanha com o tio. Vamos lá. Quando eu falo aqui, senhores, ó, a respeito disso, eu trouxe aqui daquele mesmo modelo, tópico número 2, de forma que eu trabalhe com setas. Vamos lá. O delegado assegurará o auxílio necessário para elucidação do fato, garantir a eficiência e preservar a intimidade, privacidade e segurança do investigado. Preservar a intimidade, privacidade e segurança do investigado. Aí vem a letra da lei, mas de antemão, já perceba que eu coloquei uma bombinha aqui, não percebeu? Essa bombinha quer dizer o quê? Quer dizer que esse artigo é muito cobrado em prova, tranquilo? E lá o que acontece? O artigo 20, ele inicia no a autoridade e finda aqui no exigido pelo interesse da sociedade. Mas o titio colocou um mais e colocou aqui, ó, segurança do investigado. O que é segurança do investigado? Isso aqui, senhores, é um posicionamento. Isso aqui é um posicionamento que não está previsto explicitamente aqui no artigo 20. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência já trouxe e pacificou esse entendimento aqui, ó. O inquérito policial, ele vai ser sigiloso também para preservar a intimidade, privacidade e segurança do investigado, beleza? Fazendo a leitura do artigo 20, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, mais ali segurança do investigado. Lembrando que se for eficiente o inquérito policial, a elucidação do fato vem como brinde. Estamos juntos? Dando continuidade, vamos falar aqui agora a respeito do princípio da publicidade, como nós explicamos agora há pouco. Então, o princípio é válido na fase judicial da persecução penal. Na fase investigatória, em regra, o procedimento ele é o quê? Sigiloso. O procedimento é sigiloso. O sigilo e a surpresa são essenciais para a eficácia das investigações. É possível conferir a publicidade aos atos de investigação. Presta atenção, vou até grifar aqui, ó. É possível conferir a publicidade à fase investigatória em situações excepcionais. Quando houver interesse público envolvido. Beleza? Como, por exemplo, aqui, senhores, vamos lá, o inquérito, como regra, é um procedimento sigiloso. Mas vale ressaltar que o inquérito policial também é um procedimento discricionário. Havendo interesse da sociedade, da coletividade, pode o delegado de polícia, avaliando o contexto do inquérito policial, usar de alguns mecanismos de publicidade aos atos de investigação, como, por exemplo, o retrato falado. Para você que é de Goiânia, eu vou contar uma história que você vai se recordar. Para você que não é de Goiânia, talvez você veja que foi caso de repercussão nacional, beleza? Para que você, no caso, não recorde ou nunca ouviu falar a respeito disso, eu vou te contar uma história. Aqui no estado de Goiás, aqui na cidade de Goiânia, houve um idiota chamado Tiago. Tiago seria o killer que matava mulheres e moradores de rua. E ele tinha um perfil bem específico, a cara de serial killer. Serial killer não mata de forma deliberada qualquer pessoa. Isso aí pode ser outra coisa, terrorista, sei lá, que se lasque. Mas de qualquer forma, o serial killer, ele tem um grupo específico de pessoas e ele não sai matando de forma deliberada. Qual que é o grupo específico dele? Mulheres, jovens e bonitas, beleza? Mulheres, jovens e bonitas. Ele começou de forma reiterada matar diversas mulheres que estavam às vezes indo para a escola, indo trabalhar, no ponto de ônibus, daí por diante. Quando aconteceu isso, a Polícia Civil ali na Delegacia de Homicídios de Goiânia começou a fazer uma grande investigação à força-tarefa. Com o passar do tempo, chegou-se a um retrato falado. O indivíduo, senhores,
não tinha ali a Polícia Civil não tinha qualificação do indivíduo ainda. Tinha o retrato falado dele, mas não tinha uma qualificação, não tinha ali a sua identificação. O que aconteceu? Publicou o retrato falado dele para que se pudesse chegar ao autor destes delitos. Há alguma nulidade, alguma violação, algum vício, alguma irregularidade na ação do delegado de polícia que deu publicidade a esse ato investigativo? Zero. Por quê? O interesse da coletividade assim o exigia. E se ele, avaliando dentro da sua discricionariedade, da sua liberdade de atuação no inquérito policial, deu publicidade ao retrato falado. Beleza? Acompanha com o tio aí, ó. Dentro desse contexto, o retrato falado aqui, senhores, ó, é uma exceção ao sigilo, chegando a ser, inclusive, importante para o desenvolvimento das investigações de determinadas hipóteses. Observação número 2. E nos atestados de antecedentes? Senhores, eu vou diretamente fazer a leitura aqui, ó, do artigo 20, parágrafo único. Lá fala, nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instrução de inquérito contra os seus requerentes. Ou seja, não poderá mencionar anotações sobre instauração de inquérito policial nos atestados de antecedentes. Beleza? Senhores, dando continuidade, passando aqui para o tópico de número 5.1.1, nós precisaremos destrinchar a respeito das senhores, divisão do sigilo do inquérito policial. Sigilo do inquérito policial ele se divide de duas formas, sigilo interno ou sigilo externo, sigilo endógeno ou sigilo exógeno. O que é isso, professor? Você está inventando palavra? Não mesmo. Inclusive sou contra elas, beleza? Eu acho não, né? Quem disse foi Leonardo da Vinci, eu só estou repetindo aqui, só estou plagiando ele. Leonardo da Vinci fala que o maior grau de sofisticação é a simplicidade. Sendo assim, eu vejo que às vezes a linguagem jurídica gera muita confusão, atrapalha muito o cidadão comum a compreender. Eu como professor tenho que me virar, você como concurseiro também. Mas de qualquer forma, é bem complicado. Às vezes o acesso à justiça se torna um pouco prejudicado em decorrência da nomenclatura, do nome iuris para as coisas, né? Mas enfim, que se lasque. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, o sigilo se divide de duas formas, internamente e externamente. Acompanhe o professor. Ó, letra A, sigilo externo, nós podemos chamar de sigilo exógeno. Atinge quem? Os terceiros desinteressados, ou seja, aqueles que é estranho aos autos investigativos. Aí, o exemplo clássico aqui, senhores, é a imprensa. Senhores, a imprensa é alcançada pelo sigilo do inquérito policial. Então, quando você vê um repórter falando assim, ó, a Polícia Civil tem obrigação de prestar esclarecimentos para a sociedade a respeito das investigações. Vou te contar, não tem obrigação nenhuma. O inquérito policial é sigiloso, beleza? Inclusive, até o próprio processo penal, a ação penal que foi iniciada, senhores, ela é pública, não é? Ela é pública. Mas tem situações que vai ser decretado segredo de justiça. Nessas situações, a imprensa não terá acesso. Quanto mais o inquérito policial, que utilizará do elemento surpresa. Beleza? Acompanha com o tio. Sigilo externo atinge a imprensa, ou seja, os terceiros desinteressados, aqueles que são estranhos aos autos. E o sigilo interno, letra B, sigilo interno, ou que nós podemos chamar de endógeno. O sigilo interno endógeno não atinge o acesso aos autos, não atinge o sigilo, senhores, o juiz, o Ministério Público e a figura do advogado. Não atinge o juiz, o Ministério Público e a figura do advogado. Aí, continuando, apenas aos autos já documentados, como é previsto ali na súmula vinculante número 14, no artigo 7º, inciso 14, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, Titio colocou aqui o artigo 7º? Não, Titio só colocou aqui a súmula vinculante número 14 do Supremo. Por quê? Lá atrás, a seguinte descrição. Eu vou até fazer uma abreviação aqui, ó. Vamos fazer o seguinte? Eu quero que você acompanhe, vai fazer um esqueminha aqui, eu quero que você acompanhe aí, ó. Acompanhe a letra sensacional do professor. Preste atenção. Quando eu falo do sigilo do inquérito policial, aqui, ó. Sigilo do inquérito policial. Você tem que entender que esse sigilo do inquérito policial não vai alcançar algumas pessoas estranhas. Quando eu falo estranhas, eu falo fora da polícia judiciária. Quem são essas pessoas?
O sigilo do inquérito policial não alcança o juiz. Não alcança o juiz. O sigilo do inquérito policial não alcança o Ministério Público. O sigilo do inquérito policial não alcança o advogado. Professor, mas espera aí, deixa eu só entender. O sigilo do inquérito policial não alcança nem o juiz, nem o Ministério Público, nem o advogado? Sim. O juiz e o MP, senhores, o juiz e o Ministério Público, eles terão acesso irrestrito ao inquérito policial. O acesso deles é irrestrito. Eles acessarão todo o inquérito policial quando assim julgarem conveniente. E quando eu falo aqui, ó, perdi. Mas vamos lá, tio faz aqui rapidão. Aqui, ó. Sigilo do inquérito policial. Sigilo do inquérito policial não alcança o juiz, o MP e o advogado. Vale ressaltar que o juiz e o MP terão acesso irrestrito. E o advogado? O advogado também terá acesso, mas o acesso do advogado é restrito. É restrito ao quê, professor? É restrito somente aquilo que já foi documentado. Somente aos autos já documentados. Beleza? Somente aquilo que já foi documentado. Tranquilidade, senhores? Dentro deste quesito aqui, existe o quê, senhores? Uma certa restrição do acesso do advogado, beleza? Por que existe essa restrição, o professor? Simples. Vamos combinar. A maioria dos advogados são corretos? São corretos, professor. A maioria dos advogados joga pelo certo? Joga pelo certo. Mas tem advogados de organização criminosa no qual teve a faculdade de direito bancada pela organização? Sim. Tem pessoas que não têm o mínimo da ética profissional? Sim. Imagina se esse advogado que não tem essa ética profissional esteja, porventura, sabendo de uma busca e apreensão que ocorrerá. Nesse quesito, se a diligência estiver em curso e o advogado souber, você acha que ele não vai contar para os indivíduos que vai ter uma busca e apreensão na casa deles? Vai contar. Se ele contar, senhores, o que vai acontecer? Prejudicar o sucesso da diligência dentro dessa situação aqui, ó. Eu preciso que você lembre-se. Vai ter acesso somente àquilo que já foi documentado. As diligências de curso, o advogado não terá acesso. O advogado não terá acesso. Agora eu vou sair, agora eu quero que perca mesmo, que se lasque. Vamos lá, senhores. Dando continuidade. Lendo a súmula vinculante número 14, é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de direito de defesa. Vamos fazer umas ponderações aqui, ó. Vamos lá. Primeira ponderação. É direito de quem? É do investigado? Não, é direito do defensor. Vamos lá. No interesse do representado. Aí fala, é direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados. Aos elementos de prova já documentados. Aí continua. Que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Estamos juntos, senhores? Então, não é um direito do investigado, é um direito do defensor, no qual a súmula vinculante número 14 trouxe essa previsão. E vale ressaltar, cercear o direito do defensor pode caracterizar abuso de autoridade. Estamos juntos? Dando continuidade, observação. O sigilo inquérito policial é um sigilo que, em regra externo, de modo que não é possível pôr sigilo às partes como defensor, membro do MP e juiz. Tranquilidade, senhores? Dando prosseguimento aqui, passaremos agora para o tópico de número 5.2. 5.2, inquérito policial com procedimento escrito. 5.2, inquérito policial com procedimento escrito, que nós falaremos no próximo bloco. Titio só vai fazer os grifos aqui das respectivas cores de cada novidade. Beleza? Senhores, finalizando aqui a nossa segunda aula a respeito de inquérito policial, entramos aqui nas características do inquérito policial. As características, talvez nós usemos aqui 2, 3, 4, 20 blocos se for necessário para falar das características, tranquilo?
porque é muito importante. Dentro desse contexto, finalizamos nossa aula como item de retomada, o 5.2, inquérito policial com procedimento escrito. Aguardo você no nosso próximo bloco. Muito obrigado por estar aqui. Bom descanso, bom refrigério, toma sua água, beba seu café, dá aquela chacoalhada na carcaça e te aguardo no próximo bloco. Valeu!